Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. Iniciamos atualizando os números do coronavírus aqui no Brasil. Brasil que passou dos 11 mil mortos no fim de semana, número que foi atingido ontem, no domingo, e está com quase 163 mil casos confirmados da doença e algumas medidas mais duras estão sendo tomadas em algumas cidades. Uma delas, São Paulo, que hoje iniciou um rodízio de veículos mais amplo, valendo para toda a cidade de São Paulo e com a retirada de 50% da frota das ruas a cada dia. Em dias ímpares, como hoje, podem circular carros com placa de final ímpar, em dias pares, placas com carro de final par. A multa vai ser aplicada também e com 4 pontos na carteira para quem não respeitar o rodízio. Hoje já se notou um aumento no fluxo de passageiros no metrô e na CPTM, mas o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, disse que a frota comporta esse movimento e que, se for necessário, ele aumenta a frota. E outras cidades também tomam medidas mais duras a partir de hoje, como São Gonçalo e Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, com lockdown, bloqueio total. O presidente Bolsonaro voltou a minimizar os gastos com cartões da presidência, os cartões corporativos. Para apoiadores, ele disse que as despesas subiram porque ele teve que enviar aviões à China para repatriar os brasileiros que estavam isolados em Wuhan em razão da pandemia do coronavírus. Mas não autoriza a divulgação do detalhamento das faturas. O Estadão mostrou que esses gastos com cartão corporativo da Presidência da República, usado para as despesas do presidente, dobraram nos 4 primeiros meses de 2020, passando de 3,5 milhões de reais. Nessa resposta, o presidente também disse que só deve sair da presidência em 2027. Ainda falando sobre dinheiro público, depois que a Covid passou a pressionar prefeitos e governadores a agir rápido para comprar insumos, respiradores, máscaras e outros equipamentos de proteção entraram na lista prioritária, só que sem licitação. E agora as investigações do mau uso do dinheiro público começaram a se espalhar. O Ministério Público Federal já dá conta de mais de 400 investigações em cursos, suspeitas de corrupção, de desvio de dinheiro público. E como se não bastasse, no Mato Grosso e no Pará, respiradores comprados por uma fortuna foram entregues quebrados e falsificados. E o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, é esperado amanhã em Brasília para uma sessão de cinema. É daquele vídeo da reunião ministerial do último dia 22, reunião na qual Sérgio Moro diz que houve uma tentativa de interferência, com ameaças, inclusive, a ele e do presidente Jair Bolsonaro, a questão que ele queria de uma interferência na Polícia Federal, uma reunião ministerial. E a exibição foi determinada pelo ministro Celso de Mello, que conduz esse inquérito lá no Supremo, e vai ser para integrantes da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, da Advocacia-Geral da União, que defendem o presidente, e da defesa de Sérgio Moro. Mas o BR Político do Estadão informa que o próprio Moro vai pessoalmente ali para assistir a essa sessão. E hoje estão sendo tomados depoimentos de delegados da Polícia Federal. Alexandre Ramagem, que é diretor da BIM, teve a indicação para a Polícia Federal suspensa, cancelada, por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, e também o ex-superintendente no Rio, Ricardo Saad. Em Curitiba está sendo ouvido o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Você acompanha tudo lá no portal do Estadão. Assunto agora é Enem. As inscrições para a edição 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio começam hoje e, apesar de certa resistência de setores da educação que pedem o adiamento ou a suspensão da aplicação por causa da pandemia. O destaque da edição deste ano é a aplicação do Enem Digital, uma versão online dessa prova. Ao todo, são ofertadas mais de 100 mil vagas e o exame também será aplicado, então, do dia 22 e 29 de novembro de 2020, se nada mudar, e as provas impressas acontecem entre 1º e 8 de novembro. E a organização do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em São Paulo tenta renovar o contrato para que a prova seja realizada na capital paulista ainda pelos próximos 10 anos. Lembrando que existe uma disputa aí, inclusive com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, para que o Rio de Janeiro fique com essa prova a partir do ano que vem. Bom, mas na verdade a prova deste ano não está nem garantida ainda, porque já tivemos corridas canceladas ou adiadas por causa da pandemia
do novo coronavírus. Então, não sabe ainda exatamente se o Grande Prêmio do Brasil deste ano vai ser realizado, mas os detalhes dessa negociação que já está em andamento você encontra lá no Esporte do Estadão. Bom, falar um pouquinho sobre os Estados Unidos. Na verdade, é comum por lá alguns pais contratarem babá por algumas horas, ou para sair, ou para resolver alguma coisa, que seja uma demanda ou um prazer. A questão é que a pandemia está fazendo uma mudança de hábitos e uma repaginada também nesse serviço, né, de babysitter por lá. Agora os pais contratam essas babás online que ficam no computador em frente à criança para entretê-las enquanto eles precisam responder e-mails, adiantar o almoço ou ajudar um outro filho a responder as questões no ensino à distância. São adequações que se fazem a partir de profissões bastante antigas. Eu, por exemplo, se tivesse essa disposição aqui, já usaria para fazer a gravação enquanto estou aqui com vocês. De qualquer forma, o link do Estadão traz esse destaque sobre a modernidade envolvendo também a babysitter, né, nos Estados Unidos, pelo menos, e como esse serviço está já sendo uma abertura de mercado para uma oportunidade de negócios, pelo menos nos Estados Unidos, por enquanto. Isso aí, os meninos da Carol estão aí, do ladinho, aí, assistindo tudo. Estas e outras notícias você encontra nas plataformas do Estadão. Ótima semana. Até amanhã. Até terça.